tarde, eu sou a Caroline, professora do Rico Domingues de Processo Civil. Hoje nós vamos corrigir as questões do último simulado que aconteceu neste domingo relativo à prova de técnico jurídico. A primeira questão dizia o seguinte, ela perguntava quais os recursos possíveis e qual seria então a alternativa incorreta. A letra A dizia, o prazo para o agravo retido será sempre de 10 dias contados da intimação da decisão agravada. Lembra que eu falei que, na verdade, não é sempre de 10 dias. Existem algumas situações em que o prazo, na verdade, será em audiência. Lembra dos casos em que a gente tem agravo retido em audiência, que ele é automático. Se ele é automático, se ele é em audiência, não tem prazo. Essa era a questão incorreta. Vamos só dar uma olhadinha nas outras alternativas, então? A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Ok. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo quando rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes. Exatamente isso. O artigo 520 ele coloca as exceções ao efeito suspensivo. E é justamente uma das hipóteses essa que eu coloquei na letra B. A letra C diz, o recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. Exatamente, o recurso adesivo ele fica sujeito sempre ao recurso principal. Se o recurso principal não for conhecido, for declarado deserto, a parte desistir, o recurso cai junto. Lembra que um fica sujeito ao outro, se cair um, cai o outro também. O recurso interposto, letra D. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Exatamente isso. A letra D é clara. Se for interposto recurso por qualquer das partes no processo, vai aproveitar para todo mundo, a não ser que eles tenham um interesse diverso. O que fica claro, se não tiverem os mesmos interesses, se um recorrer, não vai acabar não aproveitando os interesses do outro. A letra E. A insuficiência no valor do preparo implicará a deserção, se o recorrente intimado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Exatamente isso. Se eu pagar um valor a menor, eu vou poder complementar. Vou ser intimado para fazer esse recolhimento em 5 dias. Exatamente isso. Então, a incorreta era apenas a letra A. Com relação à questão 72. De acordo com o Código de Processo Civil, nos casos em que o acórdão não unânime houver reformado em grau de apelação a sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, ou houver julgado improcedente a ação rescisória, caberá, a resposta era a letra B. Cuidado com isso, olha o que eu coloquei, não é caso de embargos infringentes, por quê? Eu coloquei que o acórdão, apesar de ser não unânime, ele reformou em grau de apelação sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Lembrem que só cabe embargos infringentes se a decisão reformou o processo com resolução do mérito. Aqui estava pegadinha, então na verdade a resposta era a letra B, certo? A 73, eu coloquei de novo algumas afirmações para a gente verificar qual seria a incorreta. De acordo com o Código de Processo Civil, é incorreto afirmar. Podem as partes de comum acordo reduzir ou prorrogar o prazo dilatório. A convenção, porém, só tem eficácia se requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo. Exatamente. Lembre-se que eu expliquei que dilatório é aquele prazo que eu posso dilatar. Se é o prazo que eu posso dilatar, se as partes acordarem, a gente pode prorrogar esse prazo. Diferentemente, a gente tem o prazo peremptório, que é aquele que eu não posso dilatar com o prazo dilatório, aquele detalhezinho que a gente trabalhou em sala. Então, essa estava correta. Agora, olhem a letra B. A superveniência de férias interromperá o curso do prazo. O que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. Cuidado, não é interrupção, é suspensão de prazo. Aqui estava o detalhe, aqui que estava errado. Na verdade, o prazo ele se suspende, lembra? Ele para e continua contando quando retornar das férias. O que diz a letra C? A letra C disse, computar-se-á em quádruplo prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Ok, era exatamente isso.
quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer. Lembra que eu dei o detalhezinho? Recorrer, de refazer 2 vezes. Por isso em dobro, para a gente não confundir entre um e outro, eles são diferentes. Nos casos em que a citação formula, comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou o seu advogado for intimado a decisão. Tá ok? Para que a parte saiba quando começa o seu prazo de defesa, ele tem que ser intimado. Ele só veio ao processo para dizer, olha, eu não fui citado. Se ele só veio ao processo para dizer que não foi citado, ele só vai ter o prazo iniciado se ele for intimado a decisão que anulou o ato de citação não realizado. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência, faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em hora o devedor e interrompe a prescrição. Ok, os efeitos da citação válida, letra expressa de dispositivo legal, estava correto.